Olá, tudo bem? Hino a Afrodite, deusa do amor. Mostrando para vocês a abertura aqui do capítulo. Esse é o primeiro hino que está aqui, tradução da Flávia R. Marchetti. Ele é bem longo e eu trago para vocês verem a beleza e como que o hino traz também a história de algum acontecimento importante na vida do Deus, juntamente com algum dos mortais. A Afrodite. Conta-me, musa, sobre os trabalhos de Afrodite de ouro, de Cipres, que fez nascer o doce desejo nos deuses e submeteu a raça dos homens mortais, dos pássaros vindos de Zeus e todas as feras selvagens, que a terra nutre em grande número, tanto quanto o mar. Todos são objetos de cuidado dos trabalhos de Citereia, de bela coroa. Mas há 3 corações que ela não pode persuadir nem seduzir. A filha de Zeus, que porta a égide, Atena de olhos brilhantes. A ela não agrada os trabalhos da dourada Afrodite. São as guerras que ela ama e o trabalho de Ares. Os combates e as lutas, do mesmo modo que se ocupa dos trabalhos esplêndidos. A primeira ela ensina aos artesãos que vivem sobre a terra a fazer carros de 4 rodas e também carros de 2 rodas ornadas de bronze. É ela que ensina às tenras virgens em seus santuários os esplêndidos trabalhos para os quais ela põe o gosto na alma de cada uma. Jamais Afrodite, que ama sorrir, poderá submeter às leis do amor a brilhante Ártemis de flechas de ouro. A ela agrada o arco, a matança de caças nas montanhas, as fórminces, os coros, os claros clamores, os bosques umbrosos e a cidade dos homens justos. Nem sequer a Virgem Venerável se compraz com os trabalhos de Afrodite. Esta, a qual Crono engendrou por si mesmo, a primeira e também a mais jovem, segundo a vontade de Zeus porta-égide, a senhora que foi desejada por Poseidon e Apolo. Longe de consentir, ela recusa com firmeza e pronuncia o grande juramento que é definitivo, tocando a cabeça de Zeus Pai, que porta a égide. Permanecer a divina deusa virgem para sempre. No lugar do casamento, Zeus Pai lhe dá um belo privilégio. Ela se fixa no centro da casa para aí tomar posse das gordas oferendas. Em todos os templos dos deuses ela é honrada e é junto dos mortais objeto de veneração. Esses corações ela, Afrodite, não pode persuadir ou seduzir. Mas nenhum outro, nem deuses bem-aventurados, nem homens mortais, podem escapar a Afrodite. Ela conduz até mesmo a razão de Zeus, que se compraz em lançar o raio. Ele que é o maior, que tem na partilha a maior parte das honras. Mesmo esse espírito sábio, quando ela quer, ela engana, fazendo-o facilmente unir-se às mulheres mortais e esquecer-se de Hera, sua esposa e irmã, ela que é a mais bela dentre as deusas imortais. O astuto Crono a engendrou a mais gloriosa, junto com Reia, de beleza venerável. A elas Zeus, de desígnios eternos, fez sua virtuosa esposa irrespeitável. Mas Zeus, por sua vez, lhe incute no coração o doce desejo de se unir a um homem mortal, para que ela não fosse afastada rapidamente de um leito humano, e assim ela própria, Afrodite, que ama o pênis, nunca diria entre os deuses, vangloriando-se com um doce sorriso, que já havia unido tantos os deuses às mulheres mortais, que deram aos imortais filhos mortais, como também uniu as deusas aos homens mortais. Então ele lhe pôs no coração o doce desejo por Anquises, que apacentava seus bois junto às fontes harmoniosas, nas altas montanhas do Ida, e cujo aspecto é semelhante ao dos imortais. Desde o momento em que o vê, Afrodite, amante do pênis, o ama ardentemente. E um terrível desejo se precipita em seu coração. Ela se dirige então a Chipre, penetra em seu templo perfumado em Pafos, onde ela tem santuário e altar perfumados. Ao entrar às portas brilhantes,
ela abre, é lá que as cárites a banham e a untam com óleo imortal, que é vertido sobre os deuses sempre viventes, doce ambrosia, que havia sido perfumado só para ela. Após ter envolvido bem todo o seu corpo com belos tecidos e ser enfeitada com ouro, Afrodite, a sorridente, deixa a adorante Chipre para lançar-se até Troia. No alto, entre as nuvens, fazendo rapidamente sua rota, e chega ao Ida de numerosas fontes, mãe das feras, indo diretamente para o acampamento da montanha. E junto com ela caminham fazendo festa os lobos cinzentos, os leões de olhares brilhantes, os ursos e as rápidas panteras, insaciáveis de caça. Ao ver-se entre elas, alegra-se de todo o coração e lança-lhes no peito o desejo. Então, 2 a 2, todos se deitam nos vales umbrosos. Ela mesma veio até os abrigos bem construídos e encontrou-o nos estábulos abandonados, isolado dos outros, o herói Anquises, que tem dos deuses a beleza. Todos haviam seguido com seus bois as pastagens verdejantes. Isolado nos estábulos, longe de todos, ia e vinha tocando a flauta de som penetrante. Afrodite, a filha de Zeus, colocou-se diante dele, tal qual uma virgem não submetida ao jugo, no talhe e na aparência, para que ele não temesse ao percebê-la diante de seus olhos. Admirado, Anquises observa com atenção sua aparência, seu talhe e suas vestes brilhantes. Ela está vestida com um péplo certamente mais brilhante que a chama do sol. Trazia espirais recurvadas e botões de flores brilhantes, colares magníficos todos ornados em ouro, em torno de seu delicado pescoço. Como a lua de seu peito delicado brilhava para a admiração do olhar. O desejo apodera-se de Anquises, que lhe diz diretamente estas palavras: Salve, ó soberana, que venha a esta minha morada, qualquer que sejas, dentre os bem-aventurados, Ártemis ou Leto, ou a dourada Afrodite, ou a nobre Temis, ou Atena de olhos brilhantes, ou provavelmente algumas das cárites, que aqui viestes, elas que acompanham todos os deuses, que se chamam imortais. Ou uma das ninfas que moram nos belos bosques sagrados, ou alguma das ninfas que habitam esta bela montanha, as fontes dos rios e o prado verdejante. Sobre uma elevação, num local visível de todos os lados, eu te edificarei um altar para fazer belos sacrifícios em todas as estações. Que tu tenhas o coração benevolente. Dá-me ser entre os troianos um homem distinto. Permita-me de hoje em diante uma geração florescente e também que eu viva muito tempo na ventura, vendo a luz do sol, próspero entre meu povo até alcançar o limite da velhice. Em seguida, Afrodite, filha de Zeus, lhe responde: Anquises, o mais nobre dentre os homens nascidos da terra, eu não sou nenhuma das deusas. Por que me comparas aos imortais? Ao contrário, mortal sou e a mãe que me gerou é uma mulher. Meu ilustre pai tem por nome Otreu. Talvez de algum modo ouviste dizer, pois ele reina sobre toda a Frígia, de fortes muralhas. Além disso, eu sei vossa língua tão bem quanto a nossa, porque foi uma troiana que me educou no palácio. Ela me tomou junto de minha querida mãe, ainda pequena, e me criou. E é por isso que sei bem a vossa língua. Agora mesmo, Argeifonte, de bastão de ouro, me arrastou do couro da ruidosa Ártemis, de fuso de ouro. Nós, muitas jovens e virgens valiosas, dançávamos quando um imenso tumulto se formou em torno de nós. E lá me arrancou Argeifonte de bastão de ouro, me conduziu através dos vastos campos dos homens mortais, por entre as muitas terras não cultivadas e não habitadas, por onde vagueiam os animais carniceiros no fundo dos vales, cheios de sombras. Eu tinha a impressão que meus pés não tocavam a terra fecunda. Então ele disse que junto do leito de Anquises eu seria chamada de legítima esposa e que eu lhe daria filhos esplêndidos. Depois de me haver manifestado seu pensar, Argeifonte, o forte, imediatamente voltou para junto da raça dos imortais. E eu vim até tu, pois tornou-se uma necessidade urgente para mim.
Mas eu te suplico por Zeus e teus nobres pais, pois pais humildes não podem ter um tal filho. Conduza-me como virgem inexperiente no jogo amoroso, e apresenta-me a teu pai e a tua virtuosa mãe, como também a teus irmãos nascidos do mesmo sangue que tu. Eu não serei para eles uma mulher indigna, mas igual a eles. Envia rapidamente um mensageiro para a Frígia de rápidos cavalos, para informar meu pai e minha mãe que se inquieta muito. Eles te enviarão abundantes vestimentas, tecidos e ouro. Aceita este esplêndido dote. Feito isso, oferece um banquete de casamento agradável, caro aos homens e aos deuses imortais. Assim dizendo, a deusa pôs em seu coração o doce desejo. O amor se apodera de Anquises, que lhe dirige essas palavras assim se expressando. Se tu és uma mortal, se a mãe que te gerou é uma mulher, se teu ilustre pai tem por nome Otreu, como afirmas, e aqui vens de longe por vontade de Hermes, o mensageiro imortal, tu serás chamada de minha esposa para sempre. Dessa forma, nenhum deus ou homem mortal me impedirá de unir-me contigo numa relação amorosa, aqui mesmo, nesse momento, imediatamente. E mesmo se Apolo, o arqueiro de arco de prata, lançasse a flecha dolorosa, eu consentiria, ó mulher, semelhante às deusas, após ter subido em teu leito, penetrar nas entranhas da morada de Hades. Assim falando, tomou-lhe as mãos a sorridente Afrodite, voltou-se lentamente, baixou seu belo olhar, lançando-o para o leito bem guarnecido que ali havia para o príncipe. Mantas macias estendidas, sobre elas as peles de ursos e de leões de forte rugido, que ele mesmo havia matado nas altas montanhas. Quando eles iam subir para o leito bem construído, ele é envolvido pela harmonia, beleza e brilho de seu corpo, seus broches, espirais recurvadas, flores e colares. Anquises desnuda-lhe a cintura, tira-lhe as vestes brilhantes e coloca-as sobre o trono, talqueado com prata. Portanto, segundo a vontade e o desígnio divinos, um mortal seduziu uma deusa imortal, sem o saber claramente. Na hora em que os pastores deixam os campos floridos, fazendo voltar o gado e os rebanhos dos fortes carneiros para o curral, então, depois de espargir um sono doce e profundo sobre Anquises, ela envolve seu corpo com as belas vestes. Depois de envolver bem todo o seu corpo, a divina deusa põe-se de pé na cabana e sua cabeça toca a viga que sustenta o teto bem construído. Sobre suas faces brilha uma beleza imortal. Ela está como Citereia, coroada. Ela o animou do sono e o chama, dizendo estas palavras: Acorda, Dardânida, por que tu dormes ainda um sono profundo? Explica-me se eu pareço estar tal qual teus olhos me perceberam na primeira vez? Assim disse, ele muito rapidamente deixa o sono para obedecê-la. No momento que ele vê o pescoço e os belos olhos de Afrodite, é tomado pelo medo e volta seus olhos para outro lado. Novamente, sob o manto, ele oculta sua bela face e, suplicando, dirige-lhe estas palavras aladas: No mesmo momento em que meus olhos te viram, deusa, eu te reconheci como divindade que eras, mas tu não me falastes com sinceridade. Eu te suplico por Zeus que porta a égide, não me deixes viver impotente entre os homens, mas tem piedade, pois não chega ao florescimento da vida o homem que se deita com as deusas imortais. Em seguida, Afrodite, filha de Zeus, lhe responde: Anquises, o mais nobre dos homens mortais, coragem, e que teu espírito não se inquiete terrivelmente. Não tenhas, pois, receio de sofrer algum mal de mim, nem dos demais bem-aventurados, pois és amado pelos deuses. Tu terás um filho amado que reinará sobre Troia, e continuamente filhos nascerão de seus filhos. Enéas será seu nome, porque uma terrível aflição me invade, por ele ter caído no leito de um homem mortal. Dentre os homens mortais, os que mais se assemelham aos deuses em aparência, natureza e belo talhe vêm da vossa raça. O loiro Ganimedes, que por sua beleza o prudente Zeus raptou, para que, vivendo entre os imortais, ele servisse o vinho aos deuses na casa de Zeus. Vê-lo causa admiração, e todos os imortais honram aquele que verte o néctar vermelho em uma cratera de ouro.
Caiu sobre o coração de Tros uma dor insuportável por não saber para onde a divina tempestade teria levado seu amado filho. Ele então lamenta-se continuamente todo o dia. Zeus, apiedando-se dele, envia-lhe como resgate, por seu filho, cavalos fogosos, aqueles que portam os imortais. Deu-lhes de presente para portar consigo. Por ordem de Zeus, Argeifonte, o mensageiro, lhe diz: assim como os imortais, teu filho será sempre jovem, igual aos deuses. Depois que ouviu as mensagens de Zeus, Tros então não mais se lamentou. Alegrou-se em seu espírito e, pleno de alegria, se fez levar por seus cavalos de pés rápidos como a tempestade. Ainda da tua raça, Titono, semelhante aos imortais, foi apanhado por Eos de trono de ouro. Ela subiu para ir pedir ao filho de Crono, senhor das nuvens sombrias, que Titono fosse mortal e vivesse para sempre. Zeus, fazendo um sinal de aprovação, realizou seu desejo, e refletidamente não veio ao espírito de Eos Augusta pedir à juventude afastar a velhice funesta, enquanto ele conservara a alegre juventude. Alegra-se com Eos do trono de ouro a filha da manhã, que mora junto ao curso do oceano no fim da terra. Mas quando os primeiros cabelos brancos se espalharam sobre sua bela cabeça e em sua nobre barba, Augusta Eos afastou-se de seu leito, o mantinha com trigo e ambrosia em um de seus palácios e lhe dava belos mantos. Mas quando a odiosa velhice se lhe abateu completamente e ele não tinha mais forças para mover-se, nem podia erguer seus membros, eis a decisão que se mostrou melhor ao seu espírito. Ela o colocou em um quarto e lhe impôs as portas brilhantes. Assim ele emite continuamente um fluxo de som, não tem mais vigor algum que reste em seus membros flexíveis, tal qual antes. Eu certamente não te encontrarei entre os imortais tal como ele, pois ser imortal é viver todos os dias. Mas se vivesses belo e elegante tal qual és, serias chamado de meu esposo, e nunca a aflição envolveria meu forte coração. Mas sem dúvida a velhice cruel vai te envolver, pois ela se aproxima dos homens, funesta, fatigante, e mesmo os deuses a detestam. Depois para mim haveria sempre entre os deuses imortais e de parte a parte um grande ultraje por tua causa, os que antes por meio da minha doce conversa e astúcia, com as quais todos os imortais a mulheres mortais uni, temo. Todos os meus projetos foram vencidos. Agora minha boca não mais proferirá esse nome entre os imortais, visto que cometi uma enorme falta terrível de suportar, que não se pode nomear. Errei longe da razão, trago um filho em meu ventre após ter me deitado com um mortal. Assim que ele vier à luz do sol, será nutrido pelas ninfas de seios fartos que residem nos montes. Elas que habitam esta grande e divina montanha não acompanham nem mortais nem imortais. Vivem por muito tempo, pois comem o alimento imortal e com os imortais dançam belos coros. É a elas que os silenos e o vigilante Argeifonte, que se unem amorosamente no fundo das grutas encantadoras. Junto com elas, os belos pinheiros e carvalhos de elevadas copas nascem e crescem sobre a terra fértil, bela e luxuriante, nas montanhas elevadas. Eles se elevam imensos e são chamados de bosques sagrados dos imortais. Nenhum mortal os abate com ferro, mas quando se aproxima o destino funesto da morte, secam primeiro as belas árvores da terra. A casca se consome, tombam seus ramos e ao mesmo tempo a alma da ninfa deixa a luz do sol. São elas que irão habitar junto de meu filho e educarão, depois que ele conquistar primeiramente a muito amada juventude. As deusas o conduzirão até aqui e mostrarão a ti a criança. A fim de tudo percorrer teu espírito, eu no 4º ano depois desta data avançarei conduzindo teu filho. Depois que primeiro tu vires com teus olhos a criança. Tu te alegrarás ao vê-lo, pois será muito semelhante aos deuses. Tu o levarás imediatamente para Ílion, batida pelos ventos. Se qualquer homem mortal lhe perguntar quem é a mãe que levava seu amado filho no ventre, lembra-te de lhe explicar assim como eu te ordeno. Dizem que ele é filho de uma ninfa fresca como um botão de rosa, daquelas que habitam estas montanhas revestidas de bosques. Se disseres, vangloriando-te e refletidamente em teu espírito, que te uniste em relações amorosas com Citereia de bela coroa, Zeus em sua cólera lançará sobre ti o raio flamejante. Está tudo dito. Sê prudente em teu espírito e preserva-te.
Sei nomear-me, teme a cólera divina. Assim falando, ela se lançou no céu, batido pelos ventos. Salve Deusa que reina sobre Chipre, bem construída. Tendo começado por ti, passarei para um outro canto. Então aqui nós temos esse momento, né, em que Afrodite é seduzida pela beleza de Anquises, pai de Enéas. E ela o seduz e o leva ao leito. Quando ele acorda, ele vê que é uma deusa. Observar também resquícios de outros mitos, em que ela conta outras histórias de deuses que se apaixonaram por mortais. O Ganimedes foi levado e permanece jovem, foi pedido a juventude para ele. Esse outro que ela diz aqui foi levado, mas a deusa esqueceu de pedir a juventude. A Els esqueceu de pedir a juventude para Titono, e ele envelheceu e ela o trancou num quarto. Depois também ela fala das ninfas que vão cuidar de Enéas, essa questão aí de quem são as ninfas que se unem nos bosques ao deus Argeifonte. E ela diz para Enéas, para Anquises, não falar para ninguém de quem Enéas é filho. E aqui o texto diz que isso realmente aconteceu. Ele falou para alguém que o Enéas era filho de Afrodite. E isso está na tragédia perdida de Sófocles, Laocoonte, em que Anquises não aguenta e fala, né, que Enéas é filho de Afrodite. Então, hino Afrodite, aqui nos hinos homéricos, toda a beleza da poesia épica grega. Um abraço, até mais.